Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Encher-se do Espírito. E o título da sexta-feira, Agradar a Deus é fazer a sua vontade. Os versículos, João capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado, pois o Senhor se fez carne, trouxe Deus para nós, trouxe também graça, verdade e a glória. Nós hoje podemos desfrutar de todas as tuas riquezas, graças ao Senhor, graças ao teu sacrifício, amado Senhor. Continua, dia após dia, nos revelando tua vontade através da tua palavra. Tua palavra, Senhor, é o que nos alimenta, o que nos ilumina, o que nos mostra quem é o Senhor, o que tem no teu coração. Por isso, dia após dia, fala conosco, amado Senhor. Através do teu falar, nós recebemos a graça, a realidade, nós recebemos o teu amor, a tua luz, e aí nós podemos andar nesse mundo cheio de trevas, como um testemunho de quem tu és, um testemunho da verdade, como luz para as pessoas que ainda não te receberam. Trabalha em nós, Senhor, remove aquilo que ainda é trevas, tira de nós o que não te agrada, o que impede-nos de fazer a tua vontade. A tua vontade, Senhor, é o que importa para nós, para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, continuamos no capítulo 5 de Efésios. E essa mensagem dessa semana é uma mensagem muito rica, é uma mensagem que toca pontos centrais, como a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito importante, irmãos. Servir, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus é o que fará de nós, é o que determina se nós seremos vencedores ou se nós seremos disciplinados quando o Senhor voltar. Quando os discípulos pediram para o Senhor que os ensinasse a orar, o que o Senhor ensinou para eles? Ele disse, em Mateus 6, Pai nosso, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso porque a vontade de Deus nos céus, irmãos, ela é plenamente realizada. O problema está aqui na terra. E é por isso, ontem eu toquei nesse ponto e hoje no Alimento Diário fala, Mateus 7, os versículos 21 a 24, ali mostra, se nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é o próprio Senhor falando. O Senhor, em toda a sua trajetória na terra, ele fez a vontade do Pai. Mesmo quando a vontade do Pai se chocava com a sua, por exemplo, no Getsêmani, ali fica claro, quando o Senhor pede para o Pai, passa de mim esse cálice, mesmo nesse momento, o Senhor ainda foi fiel, foi obediente à vontade do Pai. A vontade de Deus, irmãos, ela tem que estar acima de nós mesmos, acima dos nossos próprios familiares. Em Mateus, capítulo 12, o Senhor estava falando, e aí havia uma multidão, e aí a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, e eles queriam falar com ele. No versículo 47, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. A resposta do Senhor, irmãos, ela é emblemática para nós. Ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Se a nossa família, irmãos, está entre nós e a vontade de Deus,
isso não vai ser bom, nem para nós, nem para nossa família. Em 2 Coríntios, capítulo 5, nós conhecemos bem o versículo 10, quando Paulo fala que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas no versículo 9, Paulo disse: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. O que mais uma vez mostra que no tribunal de Cristo, irmãos, vai contar muito se nós fomos ou não agradáveis a Deus. E o que agrada a Deus? Ontem nós falamos sobre o beneplácito da sua vontade. Se você entender isso, você vai ser guiado pela vontade de Deus. Então, o que agrada a Deus? O que agrada a Deus, que dá prazer ao Pai, é que o Filho, Cristo, encabece todas as coisas. Então, se Cristo encabeça a minha vida, irmãos, Ele vai me guiar para a vontade de Deus, para ser fiel como Ele foi ao Pai. Agora, quando eu não tenho Cristo como cabeça, quando eu sirvo a Deus da maneira que eu quero, o resultado, irmãos, é sempre negativo. Então lembre-se, querido irmão, querida irmã, agradar a Deus é fazer a vontade de Deus. Como nós fazemos a vontade de Deus? Quando nós estamos encabeçados por Cristo. Isso quer dizer, nós não temos mais espaço para tomar as decisões, para tomar as rédeas da nossa vida. Nós sentimos até medo de dar um passo sem que esse passo seja confirmado pelo Senhor, sem que iniciar algo sem que o Senhor na verdade tenha iniciado, terminar algo sem que na verdade o Senhor tenha terminado. Essa é a realidade do encabeçamento. Nesse ponto, eu gostaria de ler página 47, o último parágrafo e depois o primeiro parágrafo da página 48. A palavra é o veículo que nos dá acesso a Deus por meio de Cristo como a graça. Estamos sendo preenchidos com as riquezas insondáveis de Cristo. E o resultado é nosso amadurecimento para a edificação do corpo de Cristo. É assim que a igreja fica plena da verdade e realidade provenientes de Deus. Nosso andar passa a ser em amor e luz, pois somos filhos amados e filhos da luz. Então, de fato, passamos a amar os irmãos como doação e sacrifício a Deus. A luz guarda nosso coração puro e humilde, e para nunca nos desviar desse caminho de amor e luz, vamos permanecer no fluir do rio da graça, andando no Espírito. Começamos andando na graça, que nos leva até a verdade. A graça e a verdade conduzem-nos para o amor e este para a luz. Tudo isso é Deus quem nos dá. Graça, verdade, amor e luz, para podermos conhecê-lo e conhecer sua vontade. E como saber exatamente qual é a vontade de Deus? Somente o Espírito sabe, porque o Espírito perscruta até as profundezas de Deus. O segredo para permanecermos nesse fluir é andar no Espírito, como o apóstolo Paulo nos advertiu. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Distante da vontade de Deus, a vida humana é repleta de insensatez, porque busca satisfação no vinho do mundo, e muitos são enganados pela concupiscência. Apesar de o vinho conferir algum prazer e alegria ao coração, não devemos embriagar-nos com ele. Eu vou continuar lendo, eu vou ler aqui a página 48, ainda o segundo parágrafo, que fala sobre o versículo 18 do capítulo 5 de Efésios. Lembrando, o versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse vinho, como nós vamos ver aqui, não é simplesmente o vinho físico, mas é o que ele representa. O que ele representa é a satisfação que nós encontramos, por exemplo, no mundo, em outras coisas. Isso é uma satisfação passageira e que, no final das contas, vai só deixar ressaca. Agora, quando nós nos enchemos do Espírito,
Aí nós desfrutamos do que é real, do prazer e satisfação real. Vou ler essa parte, vai ficar mais claro. Segundo parágrafo, página 48. Algumas passagens da Bíblia alertam sobre o consumo de vinho. Eu vou ler Salmo 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. O sacerdote, ao entrar na tenda da congregação, não deveria beber vinho nem bebida forte. O mesmo princípio encontramos no voto do nazireado, que exigia a abstenção de vinho e de bebida forte. Em Provérbios 20, versículo 1, lemos: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Essa passagem é complementada por Eclesiastes 10:19. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Eis o viver de um homem insensato. A vida humana é motivada por comida, bebida e diversão em banquetes com familiares e amigos, com vinho para todos se alegrarem. Esses prazeres são financiados por dinheiro, atrás do qual cabe ao ser humano correr, ficando escravo deste mundo e sem tempo para fazer a vontade do Senhor. Então você percebe, irmãos, o vinho, os prazeres, eles nos cegam. Por isso o nazireu não podia tomar vinho. Os que se chegavam para servir no tabernáculo não podiam tomar vinho nem bebida forte. Mas isso, irmãos, muito mais do que o sentido físico, é o sentido espiritual. Muitos cristãos se perdem porque correm atrás dessas coisas. Dinheiro, os prazeres do mundo, status. Essas coisas, irmãos, elas não só não duram, como elas não preenchem o homem. Você vê, por exemplo, o caso aqui, no final do Alimento Diário, cita o caso da mulher samaritana, em João 4. Ela estava buscando água. E ali enquanto o Senhor falava sobre a água viva, a água que saciaria de vez a sede dela, o Senhor perguntou sobre o marido dela. E ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Aí o Senhor falou: bem disseste, já teve 5 maridos, e esse que está com você agora não é seu marido. Por quê? Porque ela buscava o que nós buscamos: segurança, alegria, enfim, essas coisas. Ela buscava num companheiro. Quantos irmãos, quantos de nós não idealizamos no nosso companheiro ou companheira essas coisas? Na verdade, irmãos, aí eu volto para o que eu comecei falando. Se nós colocamos qualquer coisa na frente da vontade de Deus, nós nunca vamos experimentar o que é real. Então mesmo a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, pais, enfim, todos devem estar atrás do Senhor. Porque aí todos vão receber do que nós estamos recebendo. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, buscamos o reino e a justiça, o que nós recebemos? Nós recebemos graça, nós recebemos a verdade, o amor, a luz, a glória de Deus. Tudo isso é real. Tudo isso, irmãos, leva à felicidade, à alegria real. Se você ler aquele trecho da mulher samaritana, você vê que ela parecia, quando ela começa a conversar com o Senhor, ela parecia muito mal-humorada. Ela não queria conversa. Ela dá umas patadas no Senhor, né? Se você prestar atenção ali no começo. Mas depois que ela fala com o Senhor, tudo muda, irmãos. Ela deixa aquele cântaro, o balde, enfim, aquilo que ela usou para usar para pegar água, ela deixa e ela vai até a cidade. Ela era, pelo menos ela se considerava uma mulher desprezada, mas depois que ela experimentou a verdadeira água, a água da vida, ela não se importou mais consigo mesmo. Ela foi lá até a cidade com autoridade. Ela falou para as pessoas a experiência que ela tinha tido. As pessoas vieram até o Senhor por causa do testemunho daquela mulher. E por quê? Porque ela tinha tocado na água viva. Ela tinha tocado no vinho real. Ela tinha se enchido do Espírito. É isso, irmãos. Tudo então nos leva a nos encher do Espírito. Então não busque, não ache que o vinho ou qualquer prazer desse mundo vai te encher.
Não. Talvez você tenha até uma satisfação provisória e ilusória. Tudo que não é eterno, tudo que acaba, não é real. Mas Deus não acaba. Você pode desfrutar do Espírito a qualquer momento. Se você acordar de madrugada com medo de alguma coisa, você pode exercitar o Espírito e se encher do Espírito de Deus. A qualquer hora, irmão. Se você estiver, onde você estiver, Deus está ali para ser desfrutado. Então, querido irmão, querida irmã, vamos sempre optar pelo que é real. O que o Senhor tem para nos dar é o real. O Espírito é o que nos dá vida, nos dá alegria, o que nos dá prazer. Quando nós, irmãos, desfrutamos das coisas desse mundo no Espírito, aí nós temos a verdadeira alegria. Eu falo no sentido, às vezes você vai fazer uma viagem, às vezes você vai desfrutar de uma refeição com a sua família, às vezes você vai fazer um passeio com a sua família. Quando você faz isso fora de Deus, você percebe que você não tem uma alegria real. Mas quando você inverte e você faz isso, você desfruta das coisas que Deus te deu, com o Senhor, no Espírito, você percebe como é fantástica essa alegria, essa paz. Então, querido irmão, querida irmã, o que muitas vezes nos falta é isso. É colocar Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas, e não é que você precise, por exemplo, parar de passear, parar de fazer o seu esporte, o seu lazer. Não é isso. Coloque o Senhor em primeiro lugar e você vai ver como todas essas coisas vão ser renovadas, como foram para aquela mulher samaritana. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando agora essas gravações no YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto, na página do YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.